Guillermo acaba de descarregar o recorde de máis de 14 anos, que é a historia do Montacués. Montacués é verdade que ten menos institucións competitivas, mas comezou esta historia há 14 anos e tiña un conceito que era dar unha volta a todas as serras que rodeaban Camarante, que era a localidade. Ai, bom dia!
uma das coisas que eu prometi a mim mesmo foi que não voltaria a cometer os mesmos erros de ou treinar demasiado ou treinar muito pouco, ou estar a oscilar entre emoções muito positivas e muito negativas. E prometi também a mim mesmo que queria especialmente voltar àquilo que era a minha infância e usufruir da bicicleta, que é aquilo que eu mais amo fazer, tanto passatempo como durante o dia todo, todos os anos. A verdade é que eu senti que nos últimos anos, ou melhor, nos últimos meses, especialmente o ano passado, eu cometi o erro de estar outra vez a entrar dentro do mesmo buraco. Isto porque eu tentei saltar para o ciclismo profissional, também neste caso do BTT das maratonas, e eu fui percebendo durante o ano anterior que mesmo cá em Portugal, ganhando muitas corridas, fazendo uma diversidade muito grande de corridas de etapas e ultramaratonas e ganhar a Taça Portugal e estar perto também de vencer o Campeonato Nacional, eu senti que era difícil dar o salto. E então, especialmente por uma questão de eu estar a contar ir a duas corridas no final da época passada, eu acabei a época mesmo frustrado. E eu prometi, lá está, outra vez a mim mesmo que o ano 2025 iria ser um ano de mudança, iria ser um ano que eu finalmente começava o meu canal de YouTube, tentava fazer com que as minhas redes sociais abrangessem mais pessoas e eu pudesse dar o meu contributo e valor de forma positiva, obviamente sem olhar a números, essencialmente passar aquilo que são os meus ensinamentos, as minhas lições, as corridas que eu faço, mostrar-vos um pouco mais o dia-a-dia e também fazer corridas diferentes. Se o ano passado fiz muitas corridas de etapas e corridas que eu nunca pensei fazer, este ano tem sido um ano em que me foquei um pouco mais em ultramaratonas, especialmente nos últimos 2 meses. O meu início de época, como vocês sabem, de forma bastante diferente a todos os outros. Este ano mudei de marca de bicicletas, comecei uma parceria de novo com a Bikezone de Leiria e com a excelente Pinarello. Consegui manter mais ou menos a estrutura toda a nível de patrocínios e apoios e ainda consegui acrescentar alguns mais recentemente, como a Nutrimania. A verdade é que comecei a época de forma muito calma, participei aqui num evento na minha terra natal, a Crangeira, em seguida fui para o Iron Rider, que com muito orgulho fiz a volta mais rápida de sempre e também o maior número de voltas, e logo ali no Iron eu senti uma atmosfera diferente. Eu arrepiei-me em cada volta que passava no Trilho do João, a superação que foi as 4 horas de resistência, que para mim é a mais dura que eu fiz até aos dias de hoje, mas especialmente fiquei com ainda mais vontade do que aquela que já tinha de fazer o Mountain Quest, porque conheci o verdadeiro ADN da organização do Mountain Quest, do Iron Rider, do Dour Bike Race e também toda a atmosfera de pessoas que se envolve na zona de Amarante. De seguida, no mês de março, fui até Espanha participar em Cerdedo de Cotobade, na Transgalaica. E a partir daí estive uma altura muito grande, sem corridas, de cerca de 2 meses e meio, até fazer o bloco final de competições que envolveu o Bairrada 150, o Campeonato Nacional, o Grafão de Tomar e, por último, a Taça Portugal em Ancião. Todas estas corridas foram bem superadas por mim, algumas vitórias, 2 segundos, mas essencialmente eu estava no caminho certo para aquilo que era o Mountain Quest. Na verdade, eu duvidei muitas vezes de mim, se eu seria capaz de ultrapassar uma distância tão grande, um acumulado tão grande, mas eu acredito que sejam os fantasmas que todos nós enfrentamos quando nos inscrevemos para o Mountain Quest, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o Mountain Quest não começa no momento em que se dá a partida, começa muito tempo antes, quando nos inscrevemos e começamos a ter as primeiras dúvidas de será que eu aguento? Será que eu vou conseguir chegar a dia? Será que eu vou conseguir ultrapassar o tempo limite em cada um dos cortes? E acreditem, todos nós que participamos e estamos às 5 da manhã daquele dia para enfrentar o incrível e tão mítico Mountain Quest, temos dúvidas. E as dúvidas fazem parte do nosso dia-a-dia, mas especialmente do Mountain Quest, que é algo tão grande, não é? Embora eu tivesse feito uma densidade de corridas bastante boa a chegar à data do evento, na verdade eu acredito que eu não tenha chegado perto da minha melhor forma de sempre. Isto porque ter muitas corridas, não treinar da forma que devia para chegar ao Mountain Quest, claro que foi um grande handicap para eu chegar na minha melhor forma. Mas sei, ou melhor agora, tenho a certeza após ter vencido esta corrida, que a forma com que eu cheguei era suficiente se eu conseguisse ser inteligente e perspicaz ao longo de toda a corrida e errar muito pouco naquilo que é a nutrição, que é a parte mental e especialmente a gestão física. No dia anterior, fomos buscar os números assim que chegámos a Amarante e em seguida fomos até Oliveira Village, que foi o local onde nós pernoitámos e que foi muito confortável para a estadia de horas, à hora de jantar, e depois nós pernoitarmos até à hora da partida. A verdade é que quase ninguém dorme nesta noite. Porquê? Porque partimos às 5 da manhã,
nós temos que nos alimentar de forma correta e, portanto, temos que acordar antes para digerirmos todo o alimento e, para além disso, ainda temos toda a gestão de partirmos da localização onde pernoitamos até ao horário de partida. Às 4h30 estava na zona de partida e com toda a aceleração, a preparar as últimas coisas para começar o evento, eu acabei por não conseguir aquecer. Então apenas rolei a perna cerca de 5 minutos e fui até à linha de partida. Às 5 da manhã deu-se então a partida e a verdade é que começou muito rápida a corrida. Nós demos ali 2 voltas pela Ponte de São Gonçalo e na segunda volta nós dirigimos-nos já para a subida que vai ligar a Salvador do Monte. Logo aí partiu-se a corrida. Em seguida, a chegar a Salvador do Monte, nós temos a primeira descida em paralelo e foi aí que eu consegui fugir dos meus colegas. Na altura éramos 4, no entanto, à medida que fui colocando o meu ritmo na subida, que eu achei ser um ritmo bastante sustentável, pelo menos para as primeiras horas de corrida, eu acabei por me ir embora, fiz a subida da Aboboreira, a primeira fase toda sozinho, e ia ganhando tempo, até que chego à fase final da subida e já vejo que olho para trás e não vem ninguém. A partir daí fui à Aboboreira toda ainda bastante rápido, porque sabia que, estando fresco, era uma hora ideal para que eu pudesse avançar e ganhar tempo face àqueles que são os grandes protagonistas das edições anteriores, e chego ao corte exatamente à hora que eu queria. Levava um ritmo muito alto, inclusive foi dito pela organização que eu estava a ir realmente num ritmo muito superior aos outros anos, e realmente era a minha intenção, e assim que entro na fase após o corte, eu realmente percebi que estava a ir um pouco rápido demais, isto quando nós já tínhamos cerca de 50 km. Na primeira descida, para Mafómedes e em todas as outras, eu não estava à espera de apanhar tanta técnica, tanta pedra e ao mesmo tempo tanta condução. Esperava, na minha ideia, um evento um pouco mais rápido e à medida que fui-me aproximando de Mafómedes, eu já tinha a estratégia que era parar para encher água. A verdade é que eu passo uma fonte e eu penso, não é nesta fonte que vou parar, é na seguinte. E de repente vou passando Mafómedes, passo a ponte e começo a subida para o Alto Seixinhos e eu assim, bem, não parei, tenho muito pouca água e aqui surgiu o grande primeiro problema da corrida. Fiz a subida ainda bastante rápido, cheguei ao alto bastante bem fisicamente e então fiz a minha primeira grande paragem cá em baixo, no final da descida do Alto Seixinhos, antes da ferraria, parei cá em baixo no Parque Merendas para encher de água. A primeira coisa que eu fiz foi colocar o Beta Fuel em pó, porque me daria 80 gramas de hidratos e então numa corrida tão longa como esta é muito importante nós termos o controle sobre a nutrição. Também fiz a minha primeira paragem fisiológica e a seguir recomecei o meu passo em direção à ferraria e posso dizer que pelos vídeos todos que vi, a parte da ferraria, digamos assim, até ao fim foi a parte que eu mais me tinha mentalizado, ou seja, a parte que eu mais tinha visualizado em termos de percurso. A Aboboreira foi realmente muito dura e eu acredito que eu tenha gastado demasiada energia. E então, a partir da zona da ferraria, e assim começámos a ascensão naquelas pendentes tão duras que depois levam-nos até à Senhora da Serra, eu acabei por ter que ir num ritmo muito tranquilo. Eu sabia que estaria a perder algum tempo para trás, mas face a todo o esforço que eu tinha feito de forma inicial, que não iria deitar a minha corrida a perder. Eu não vos disse, mas eu dividi a minha corrida em 2 partes. Até à Senhora da Serra, onde eu queria muito chegar até às 9h30 da manhã, porque queria ir até à Fresca, naquele que era para mim a fase mais difícil da corrida, que incluía a Aboboreira e uma grande parte do Marão. E então eu cumpri o objetivo, cheguei quase exatamente às 9h30, mas eu cheguei já muito debilitado em termos de força, sou honesto. A subida, como eu vos referi, da Senhora da Serra, eu fiz já um ritmo bastante calmo, tentei me alimentar o máximo possível e, entretanto, eu assim começo a descida da Senhora da Serra, eu noto uma coisa, que tinha perdido 5 Gs. E para quem não sabe, e eu neste caso tinha levado a comida exatamente para 10 horas, 5 Gs é muita alimentação, são cerca de 2 horas, 2 horas e pouco de comida. E então eu a partir dali tive que fazer uma gestão não só física e mental, como também da alimentação que eu tinha. O que realmente me valeu foram mesmo as chaquetas Beta Fuel, que tendo 80 gramas de hidratos, me puderam dar alimentação por 1 hora, só no bidão de forma líquida, e eu consegui então, dessa forma, solucionar um pouco este problema. A descida da Senhora da Serra foi muito rápida, até o túnel do Marão. Em seguida fizemos ali uma zona bastante rolante e de condução ali nas vertentes do Marão e entramos naquele que é o famoso Gavião. Na minha opinião, o Gavião é uma subida sim difícil porque nós entramos ali com algum desgaste, mas se nós
fizermos num ritmo tranquilo, bastante calmo e ao mesmo tempo constante, nós conseguimos ultrapassar de forma rápida. A seguir esta dificuldade, eu enganei-me ali bastante tempo numas descidas, que era paralela à de estrada que nós tínhamos que fazer, e eu posso dizer que provavelmente foi nesta fase com mais enganos que eu acabei por perder o sub 10 horas. Portanto, que acaba por ser um desafio para os próximos anos. Mas fizemos ali uma fase bastante rápida, onde eu parei mais uma vez numa fonte, ali numas aldeiazinhas, fizemos 2 subidas a Degontães, bastante dura, cujas pendentes, mesmo na parte final, a chegar ali ao paralelo, super difíceis, quase que a roda da frente levantava. E para mim, depois veio a fase mais dura da corrida, onde estávamos ali perto das 11 da manhã, 10h30, começou a vir realmente muito calor e veio a subida de Caravelas. A subida de Caravelas foi realmente muito difícil, por vários fatores. Número 1, o muito calor que se estava, corria muito pouco vento, eu tinha ali cometido alguns erros de nutrição naquela fase por ter me encontrado um pouco mal de estômago e por já ir um pouco raso em termos de questão hídrica, que já não tinha muita água e estava ali a economizar um pouco. A verdade é que a subida de Caravelas não começa na parte da estrada, vem muito antes, numa zona onde estamos à chapa do sol, numa terra muito seca. E eu posso dizer que ali passei um pouco mal, mas lá está, quando eu estava a passar mal na corrida, a minha estratégia era continuar, lá está, de forma constante e a um ritmo um pouco mais baixo. A fonte quase a finalizar a subida foi realmente algo milagroso, soube muito bem aquela água fresca, era muito boa, e que me deu energia para terminar a subida. Assim que acabámos essa subida, nós entramos numa fase de cerca de 2h30, que eu demorei muito rápida, até ao final, onde podemos realizar cerca de 70 km. Nessa fase vi muitos animais selvagens, vi cavalos, vi póneis, vi muitas vacas. Eu, sendo o primeiro, quase que tive que arrumar os animais todos ao canto, no seu sítio, mas sempre com muito cuidado e respeito por aquilo que é a natureza e a parte selvagem de todas aquelas serras. E, entretanto, de forma muito rápida, alcança a Senhora da Graça. Na Senhora da Graça já todos sabemos que devemos dar uma volta e eu aproveitei como última paragem, ali mesmo num café da Senhora da Graça, para beber um small. Estava realmente a necessitar de algum refrigerante, algum gás, uma bebida bastante fresca, e aproveitei ainda para encher o meu último bidão que me levava até Amarante. De seguida, comecei a descer então a Senhora da Graça, foi uma descida bastante rápida, feita em Alcatrão, e a verdade é que entramos ali nos estradões em falso plano que eu não estava à espera. Eles foram muito difíceis por uma questão: nós já tínhamos muitas horas de corrida, eu já estava muito desgastado mentalmente e fisicamente de toda a corrida, mas é difícil estarmos a contar os quilómetros para o fim, estarmos a olhar, e pelas primeiras vezes que eu olhei para ver quantos quilómetros faltava para o fim e ver que os quilómetros não passavam. Nós estávamos a ver a estrada, a estrada, a estrada e nunca mais chegava a Amarante, e eu estava a ter as minhas primeiras crises de queimbras, isto porque não me alimentando bem, não bebendo aquilo que eu necessitava, especialmente um dia de calor muito grande, tornava realmente as queimbras algo possível. Eu tentei fazer o máximo esforço para que tudo isto fosse correto, a nutrição fosse correta, mas eu realmente estava a começar a pagar mesmo muito forte a parte inicial da Aboboreira, estava a pagar muito forte a fase ali intermédia de Gontães e Caravelas, que eu tentava fazer a uma velocidade rápida, e especialmente ali em falso plano, com todo aquele suspense de não chegar a Amarante, não chegar a Amarante, e a estrada estar realmente lenta por todo o pó, começou a pagar fatura. A verdade é que os últimos 12 km foram realmente bastante fáceis, foram quase feitos todos em descida, e cheguei a Amarante, vi o arco de meta, para mim foi uma alegria imensa estar ali e ao mesmo tempo um alívio. A verdade é que este é um desafio que é extremamente difícil a nível físico, mas acreditem que o psicológico ainda é mais duro. E a questão da superação pessoal para este evento é algo que vocês têm que ter como primeira prioridade, é vocês irem com a ideia de que vai ser um dia difícil, vão ultrapassar serras e vão atingir por várias vezes mais de 1000 metros de altura, vão enfrentar descidas extremamente técnicas com muita condução, regos, pedras e tudo o que há de difícil, e que, para além de vocês realmente dividirem o vosso esforço nas subidas, também as descidas e as partes planas exigem que vocês tenham atenção e tenham consistência à medida que as forem passando.
O Mountain Quest é uma corrida que é para todos, mas que ao mesmo tempo não é para todos. E parece que eu estou aqui a confundir, mas não. A verdade é que é para todos porque todos podem inscrever, mas não é para todos porque nem todos têm a perspicácia, a consistência e a vontade de o terminar, porque face a tamanhas dificuldades, a tantas serras, tantas descidas técnicas, a problemas que possam existir durante o caminho, torna-se uma corrida realmente difícil e que a medalha de finisher sai realmente muito cara. Para além de tudo isto que eu falei, uma das coisas que torna o desafio tão difícil de ser superado é o facto de ser a autonomia. Não há abastecimentos, não há pessoas connosco. Se nós tivermos um problema mecânico, temos que ser nós próprios a resolver. E eu não estando habituado a isto, esta gestão torna-se bastante complicada. Então eu tive que eu próprio levar uma mala nas costas. Eu não estando habituado a levar uma mala, o que acontece é que é peso extra, é material extra que eu tenho que levar e, portanto, o desafio tornou-se bastante engraçado também por isso. Mas consegui ganhar, sou honesto, a vitória é sempre algo importante para mim, mas acima de tudo terminar a corrida, a medalha de finisher, acho que sabe bem a toda a gente e depois ser abraçado pela nossa família ainda melhor. Eu acredito muito no legado e para mim deixar na minha sala de troféus, nas minhas recordações e histórias que eu tenho para contar o Mountain Quest como algo que eu ultrapassei, é algo que me deixa bastante satisfeito. E, portanto, eu não sei quais são as próximas aventuras, não sei se eu próprio este ano terei mais aventuras deste género, mas só tenho uma certeza que eu quero muito o vosso apoio nesta fase que nós estamos a passar aqui no canal. É extremamente difícil gravar estes vídeos, são vídeos muito completos, tem que haver um videógrafo por trás, tem que haver a minha família que também está disposta a correr o risco comigo, tem que haver parceiros e patrocinadores que estejam dispostos não só a dar uma quantia monetária ou produto para que eu possa ultrapassar todos estes desafios, e também tem que ter eu, que tenho que estar motivado a ultrapassar os meus limites, a estar motivado a mesmo estando a estudar a tempo inteiro, a ter um tempinho para treinar e a ter todos estes sacrifícios. Eu sacrifício grande parte da minha pessoal para estar bem fisicamente para as corridas e também mentalmente, e eu acredito que 2026 pode ser o ano que nós podemos ultrapassar barreiras e a fronteira para outros países e levar-vos também comigo, mas para isso vocês têm que me apoiar muito. E portanto, para vocês me apoiarem da melhor forma, eu só vos peço uma coisa, que deixem o vosso like, que comentem aqui alguma mensagem ou algo que vocês tivessem passado no Mountain Quest e, para além disso, que subscrevam e ativem o sininho do meu canal. Se vocês quiserem, podem também partilhar nas vossas redes sociais para que o vídeo chegue a mais gente. Dia 15 de julho, eu e a Nutrimania vamos fazer um grande giveaway para vocês. E porquê? Porque vocês merecem, vocês têm utilizado muito o meu código GM15 na Nutrimania para todos os geis Betafuel, vocês já sabem, e portanto nós vamos dar 10 geis Betafuel, vamos dar 2 chaquetas Betafuel, aquelas mesmo que eu utilizei no Mountain Quest, e para além disso, 2 saquetas de gomas energéticas. Eu sei que é um